Olá! Aqui nós vamos fazer hoje um cordãozinho de fuxico igual a esse, tá? Eu vou ensinar o passo a passo a vocês. Para esse cordãozinho a gente vai precisar de 5 pedacinhos quadrados de 8 centímetros. Vamos precisar também de 10 pedaços quadrados de tecido de 5 centímetros. Vamos precisar de 3 botões bombê artesanato, esse é de 20 milímetros e esses dois 18 milímetros cada um. Vamos trabalhar também com a linha de pesponto para fazer os fuxicos. Vamos precisar desse cordão sintético. Esse aqui tem mais ou menos 1,20 m. Agulha. A gente pode usar a cola de silicone da Aero ou pode usar também a cola quente, tá? Aí é o que vocês preferirem trabalhar. Agora a gente vai começar a fazer os trabalhos de que forma? Isso aqui a gente vai deixar aqui do lado, a cola também, os botõezinhos, porque o primeiro passo a passo seria trabalhar aqui os tecidos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido, vai dobrar ao meio e depois leva a ponta até o meio aqui do quadrado, tá? A gente vai fazer o que? A gente vai cortar somente essa beirada. Guarda que vocês podem precisar e aí fica dessa forma, nesse formato. A gente vai fazer isso em todos. Sempre lembrando que tem que levar até a pontinha para que ele fique o mais perfeito possível, tá? Minha tesoura hoje não tá muito boa, que eu já usei bastante. O tecido estampado é bom, que ele dá um colorido diferente ao fuxico e fica muito bonito. Agora a gente vai fazer o mesmo nesses aqui pequenininhos, tá? Da mesma forma. A gente une as pontas, formando um triângulo, depois dá uma segunda dobra, levando a pontinha até esse cantinho aqui, esse meio aqui do quadrado e corta essa pontinha. Vai ficar no mesmo formato do grande, pra gente poder trabalhar. Se ficar um pouquinho tortinha a costura, aqui as pontinhas, porque é um quadrado, nem sempre a gente consegue fazer um quadradinho bem perfeitinho, mas se ficar alguma sobra aqui, a gente pode ajustar com o alinhavo, tá? Então, lembrando, vou repetir, 5 quadrados de 8 centímetros e 10 quadrados de 5 centímetros. Tô fazendo nesse tom, que esse tom é um tom da moda, são as cores da moda verão 2025, 2026. A gente procura fazer sempre as cores
Tendo como base aí as estações, né? As cores da moda das estações. O legal de fazer, gente, é no tecido tricoline, porque ele não é tão mole. Esse tecido aqui é tipo uma viscose, então ela é um pouquinho mole. Aí pode ser que fique com um pouquinho de diferença na hora do corte. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Por mais que a gente tente colocar ele nivelado, ele pode correr. O tecido pode correr. Mas nada que a gente não consiga ajustar no alinhavo, tá? Se vocês ouvirem uma música aí de fundo, vocês me perdoem, que é o meu vizinho que tá com som muito alto. Então vamos para a execução dos fuxicos. Vou precisar de agulha e linha. Como é que a gente vai proceder? A gente vai dobrar dessa forma, exatamente dessa forma, tá? E eu vou começar por aqui. Enfio a agulha e vou fazendo o alinhavo. O alinhavo, quanto menorzinho, mais justinho ele fica e a peça vai ficando com uma dobradura bem bonita. Espero que esteja dando para vocês verem. Se vocês forem trabalhar com tecido fino, dependendo do tecido, ele pode desfiar um pouco. Eu não aconselho, nesse caso aqui dessa viscose, dessa estampa, né, de passar a termolina leitosa na beirada, porque quando vocês forem fazer o alinhavo, ele vai ficar muito duro. Então a gente vai fazendo alinhavo e vai ajustando aqui. Eu não vou tirar a linha da agulha, nem vou fechar pétala a pétala, tá? Eu vou fechar as 5 de uma vez. Então, já fiz uma. Vou fazendo as demais, até completar as 5. Procuro unir aqui o máximo que eu puder. Aqui nessa beirada aqui eu dou uns meio centímetro mais ou menos, para poder começar o alinhavo. Dependendo do tecido, se a gente for fazer muito na beiradinha, ele acaba desfiando, né? Tá vendo que eu falei com vocês aqui, ó? A gente vai ajustando essa beiradinha. Foi a segunda. Terceira.
tô fazendo um pouquinho mais largo, que é para o vídeo não ficar muito longo. Mas é aquilo, se vocês fizerem sempre o alinhavo do mesmo tamanho, vai ficar bem melhor, tá? Quanto mais franzidinho, mais bonito e perfeito fica o fuxico. Esse tecido, como eu falei, ele é bem molinho. Às vezes ele foge um pouquinho, a gente tem que prestar atenção, porque senão na hora de fechar, vai ficar aparecendo a diferença aqui né? Vai ficar aparecendo a diferença aqui do lado dos tecidos. A gente tem que tomar cuidado quando a gente for franzir, tá? Vamos para a última pétala da flor maior, que são 3 flores. Uma maior, onde os fuxicos são de 8 centímetros, um quadrado de 8 centímetros, repetindo, né? E as florzinhas menores são quadrados de 5 centímetros. Esse aqui é um cordão que todo mundo gosta, né? Quem aprecia o fuxico gosta. Que ele acaba ficando colorido, combina com qualquer roupa. Pronto. E aí a gente tem aqui as 5 pétalas, tá? Eu ajeito, vou puxando, franzindo mais. E vou fechar aqui, eu viro aqui pro outro lado. Vou repassando a linha entre essas dobrinhas que ficaram, né? Para poder unir. E vou puxando para ela ficar o mais fechadinha possível. E aí vou puxando. Se vocês quiserem usar a linha 10, também pode. Mas como esse tecido aqui é um tecido mais delicado, eu prefiro usar a linha de pesponto. E aí eu vou dando a volta, vou dando volta até eu sentir que tá mais firme. Tem que deixar esse buraquinho aqui do tamanho que deu o botão, que o botão consiga cobrir. E aí vou puxando. Acho que aqui nesse ponto o meu já tá suficiente. E aí eu vou dar um nó, fazer o acabamento. Primeiro nó para segurar. E mais 2 de segurança.
ajusto aqui esse miolinho para não ficar feio. E a gente conseguir fazer, botar o botãozinho. Como eu disse pra vocês, esse tecido aqui é um tecido de viscolinho, de viscose. Aí ele acaba ficando com as pontinhas um pouco desfiadas. Dá para trabalhar com passando cola, né? Passando a termolina leitosa, mas eu não aconselho muito não, porque na hora que for passar a agulha, ela vai segurar a agulha, tá? Então ela fica desse jeito. Eu vou fazer as demais e aí volto pra vocês, tá? Tá? As florzinhas já estão prontas, tá? As 3. Os botõezinhos também encapados já estão prontos. Eu só esqueci de mencionar para vocês o seguinte: aqui você pode usar para a ponta do cordão, você pode usar tanto 2 bastõezinhos desse aqui de madeira, como a miçanguinha, uma miçanguinha combinando, tá? E também a gente tem aqui, hoje só tô com preto, então vou fazer com preto mesmo. São 3 pedacinhos de feltro para cobrir atrás, para fazer o acabamento atrás, tá? Do cordão. Vamos lá para a montagem, então? Que agora as florzinhas já estão prontas. Eu tô deixando aqui a minha cola quente esquentando. Eu vou simular aqui só para vocês poderem ver, tá? Uma outra coisa também que eu gosto de fazer, como esse cordão aqui é de sintético, a gente dá para queimar a pontinha dele, para ele também não desfiar. Caso vocês queiram, vocês podem até colocar. Só vou simular aqui, tá? Tem algumas desses cantõezinhos que eles são um pouquinho difíceis de colocar. Aí a gente tem que vir com uma agulha grossa e fazer a abertura. Não vou usar esse não, que esse aqui tá mais difícil. Vamos usar esse aqui, tá? Vou colocar 2 bolinhas em cada ponta e vou dar um nozinho. Lembrando que eu já queimei aqui a pontinha, tá bom? Dou uma olhada para ver se ela não vai sair. Isso aqui tá segura. E faço na outra também. Pode botar 2, uma, aí fica a critério de vocês, tá? A cola tá esquentando, já esquentou já. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o botão. Esse botão maior de 20, eu vou colocar aqui. Então, eu
colo a cola quente e ajeito aqui para ficar bem direitinho, tá? E dou aquela pressionada. Para ele colar, tá? Pressiona aqui atrás também, pra ficar bem coladinho. Vamos colar os demais. Vamos pressionar. Não podemos esquecer de fazer sempre aquela limpeza para a cola não ficar aparecendo. Vamos pro último. Tá? Ficou aí as 3 florzinhas prontas. Agora a gente vai para a colocação dele no cordão. O que que eu faço? Como fiz esse daqui, ó. Se você quiser, você pode deixar eles dois na mesma medida. Caso não queira, pode colocar em medidas diferentes, assim, dando uma diferençazinha no tamanho, tá? Que eu, assim, no meu ver, fica mais bonitinho, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu meço a altura do meu pescoço e diminuo. Qual o tamanho que fica melhor? Ah, esse tamanho aqui vai ficar legal. Eu venho, faço a marcação, primeira marcação para ver a flor maior, onde vai entrar aqui a cabeça, tá? Então, eu marquei aqui. Você pode fazer, dar uns pontinhos. Deixa eu marcar aqui. Para a cola não sair, você pode prender atrás. Se às vezes escorrega, você pode tentar dar uma amarrada na flor maior para ela não sair, tá? Daqui do cordão. Viro, coloco aqui, viro e dou um pontinho. Isso aqui vai facilitar você a colocar a cola para cobrir aqui. Não precisa ser muita coisa não, tá, gente? Só o suficiente mesmo para poder prender o cordão, ok?
quiser já pode fazer o dos outros, também para ajudar o trabalho. Só que esse daqui a gente vai fazer separado, né? Que é cada um em uma cordinha, tá? Aí, ó, separei. Começo a dar um nozinho aqui. Só mesmo para segurar e na hora de fazer o acabamento ali com o feltro, o cordão não sair do lugar, tá? Fazer tudo com calma, né? Pra poder tudo dar certo, ficar direitinho, bonitinho. Não é difícil, é rápido, só precisa de um pouquinho de jeito. E aí a gente já parte para cobrir aqui essa parte de trás. Eu gosto de dar uma ajeitadinha aqui. Daqui a gente já vem, ó, viu? E faz essa cobertura aqui da junção que é atrás da pétala. Vamos lá para os demais. Prestando atenção a esses fiapinhos para a gente poder tirar. Aqui ficou faltando, a gente complementa aqui um pouquinho de cola.
Vamos pro último. Isso aqui é só para cobrir mesmo a costura, tá, gente? Ó, cordão finalizado. Ficou prontinho. Não tem muito mistério nele. Cordão finalizado. Viu? Não é difícil. É só questão de jeito mesmo. As pedrinhas aqui você combina com o que você tiver ou o que você gostar, mais gostar. Não esqueçam de dar sempre uma queimadinha se for esse fio aqui sintético para ele não queimar, para ele não desfiar, tá? E tá pronto o cordão. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo e até a próxima.